que arranje maneira de começar a gravar a nossa conversa, exatamente como agora. E como podem ver, mais uma vez, e é tarimba aqui do 16 Válvulas, estou muito bem acompanhado, com certeza reconhecem, e vão reconhecer também a voz dele, mas reconhecem com certeza o jornalista José Miguel Barros, ele que fez companhia durante muitos anos na Fórmula 1, nas transmissões da Fórmula 1, através da Sport TV, por exemplo, e não só, mas nos últimos tempos, sim, a memória que fica a nível das transmissões da Sport TV. José Miguel Barros, que aceitou o meu convite, a quem desde já agradeço de forma tão veemente esta oportunidade e, portanto, ter aqui a ocasião de conversar um bocadinho com ele. Sei que, da minha parte, só lhe posso agradecer porque, efetivamente, se há, de facto, paixões de Fórmula 1 atualmente, muito se deve também ao trabalho que o José Miguel faz e fez, naturalmente, porque também, além da televisão, também, neste caso, os anuários, era ponto de honra no final de cada temporada ou ao início da outra, ter sempre o anuário pronto para nos deliciar com mais detalhes da temporada. E sem mais demoras, dou as boas-vindas a Miguel, agradecer mais uma vez, como digo, a sua disponibilidade. Obrigado. Neste dia de aniversário do 16 Válvulas, 35 anos da nossa parte e que são comemorados em grande com a sua presença e agradeço mais uma vez. E convidei-o, como tinha dito antes de pôr a gravar, para falarmos essencialmente de dois temas, sendo que um deles é transversal ao mesmo, que é falarmos de Fórmula 1 e falarmos também de Ayrton Senna da Silva, isto porque hoje cumpre-se mais um aniversário da triste data do dia 1 de maio de 1994, quando ele entra, podemos dizer, no círculo das lendas da Fórmula 1, portanto ganhou um lugar diferente em relação aos outros, infelizmente para todos nós que apreciávamos Fórmula 1, deixámos de o poder fazer, mas Senna estará sempre na nossa memória. E sem mais demoras, como eu dizia, dou as boas-vindas e perguntava, José Miguel Barros, se consegue-me recordar, e era por aí que iríamos começar, porque depois falámos de Fórmula 1 no concreto, onde é que estava no dia 1 de maio de 1994, o dia fatídico. Portanto, o fim de semana fatídico, com mortes no sábado, aquele acidente gravíssimo também do Romano Barrichello na sexta. Onde é que estava? Bem-vindo. Para já, parabéns ao 16 Válvulas, é a primeira coisa que se impõe fazer. Portanto, já tem uma idade veneranda, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Quanto ao local em que estava, pois estava em Imola. Estava no local e estava na sexta-feira num sítio em que vi ao vivo, em direto, a cores. Em direto não, foi mesmo ao vivo e a cores, porque eu estava num local em que se via bem a chicane, onde o Rubens Barrichello voou contra a rede e foi, sem dúvida, um acidente violentíssimo. Foi o arranque para um fim de semana que acabaria por ser trágico. Não foi trágico, felizmente, na sexta-feira. Dizem que a sexta-feira é dia de azar, mas para o Rubinho não foi dia de azar. Ele sobreviveu completamente incólume porque o carro saltou sobre um limitador e foi bater diretamente na rede, e a rede e os cabos de aço atenuaram bastante o impacto e, portanto, o Rubinho ficou ileso, praticamente ileso. Depois apareceu sangue, não era? Bem, aí eu vi pela televisão o que aconteceu, na repetição já, e demoraram bastante a autorizar a repetição do acidente que vitimou Roland Ratzenberger. Naturalmente, toda a gente ficou bastante triste com o sucedido, mas no dia seguinte as coisas iam piorar bastante e durante a corrida houve um número incrível de acidentes e particularmente o do Ayrton Senna, que toda a gente ainda hoje lamenta. Acabamos, e portanto, voltar no seu trabalho que estava a ser feito em Imola, estava a trabalhar para a publicação, para a RTP, qual era nessa altura a sua função, neste caso? Não estava, eu às vezes fazia comentários para a RTP, mas nesse grande prémio não, estava apenas a escrever, por isso estava na sala de imprensa. E foi na sala de imprensa que assisti ao acidente, que não pareceu na altura, logo a primeira impressão não foi de que o acidente fosse grave. Curiosamente subi depois à zona das cabines para falar com quem estava na RTP e com os colegas brasileiros, para saber se tinham alguma informação sobre o estado do Ayrton. Ninguém sabia nada.
à medida que o Ayrton ficava dentro do carro e não saía pelos seus próprios meios, as pessoas iam ficando cada vez mais preocupadas. E, portanto, foi no meio de uma enorme preocupação que eu regressei à sala de imprensa para no meio de uma enorme expectativa, uma ansiedade enorme, aguardarmos por novidades que tardaram também a chegar e foram as piores possíveis. Uhum. E neste caso, vocês, com certeza, e por estarem no terreno, tiveram uma sensação diferente daquela que nós tínhamos na televisão, mas na sequência dos acidentes. Portanto, vocês, aí vamos falar assim de uma forma geral, não estou a dizer só o José Miguel, mas com a sequência daquilo que aconteceu na sexta, vamos acreditar, foi só uma coisa que aconteceu, um acidente é normal e a coisa resolve-se. Embora tenha aparecido sangue, levantaram aqui suspeitos do que é que se passava, veio-se a saber que se mordeu na língua, por aquilo que se veio a saber o Rubens Barrichello. Mas no sábado... Perfeitamente irrelevante, não é? O que aconteceu na sexta-feira Claro. foi um acidente normal, não é? Exatamente. Mas depois no sábado acontece Ratzenberger, depois no domingo na partida para o Grande Prémio temos aquela carambola logo no início onde aparece involuntariamente também o Pedro Lamy com aquele toque elevado por parte de JJ Leto, com a projeção de equipamentos, rodas que saltam para o meio dos mecânicos. Vocês, a nível de jornalistas, imagino que se fosse eu que ali estivesse, vocês perguntavam-se a vós próprios onde é que nós estamos, o que é isto, o que é que está a acontecer, porque foi uma sequência de facto, como nunca, parece que juntou-se tudo só num fim de semana. Pois Tipo, tempestade perfeita. É uma sequência que parece incrível, mas foi real. De facto, ninguém estava habituado a uma sequência de incidentes como o que se registou. Mesmo quem seguia os grandes prémios ao longo de todo o fim de semana no local, de sexta a domingo, não tinha nunca assistido. Eu nunca tinha assistido a um conjunto de incidentes a tantos e tão graves, não é? Digamos que desde um grande prémio de Spa em que houve 2 mortes no grande prémio e foi nos anos 50, não creio que tivesse havido um grande prémio tão funesto como o grande prémio de São Marino de 1994. E, portanto, as pessoas não estavam habituadas, inclusive a morte, felizmente, já era um fenómeno bastante raro na Fórmula 1 e, portanto, o choque foi ainda maior. Claro que foi um choque por terem morrido 2 pilotos, quando não morriam há muitos anos. Há muitos anos não morria ninguém em grandes prémios ou em testes de Fórmula 1, e depois também o facto de ter morrido aquele que era considerado o melhor piloto da altura e que era um ídolo incrível, com uma projeção incrível. Tinha tido a ocasião de estar perto dele ou perceber-se um bocadinho em relação na formação da grelha ou antes, durante os treinos, teve alguma ocasião de perceber alguma tensão naquela sequência que ainda hoje em dia é famosa, que o Senna não estava tranquilo depois do acidente de Ratzenberger e tudo mais? Teve essa ocasião? Sim, a intranquilidade do Senna começou logo na sexta-feira, ele foi o primeiro e não creio que tenha sido o único, mas foi o primeiro a ir ao posto médico para saber como é que o Rubinho estava. Depois, com o Ratzenberger, ele ficou bastante chocado, era um homem bastante sensível, sem dúvida. No domingo ele estava bastante intranquilo, de facto, e pouca gente o viu. Eu tive notícias da parte de 1 ou 2 jornalistas brasileiros de que ele não estava muito tranquilo, estava bastante esquivo e, portanto, praticamente não tinha falado com nenhum dos jornalistas brasileiros, só tinha falado o mínimo possível já no sábado, e no domingo creio que talvez com 1 ou 2 tenha falado, mas muito pouco. Portanto, foi um dia incaracterístico e que eu gostava que não tivesse existido. Claro. José Miguel, e já que estamos a falar da Ayrton Senna, de onde é que tem as suas primeiras memórias? Tem a ocasião, portanto, ele começa a dar nas vistas em Portugal, podemos dizer, por vencer, mas deu nas vistas também antes com a Toleman, quando ele no Mónaco dá aquele recital à chuva, de um grande prémio interrompido para que a Alan Prost pudesse vencer. Onde é que estão as suas primeiras memórias com o Senna? É pré-Fórmula 1? Teve ocasião de estar e perceber? É pré-Fórmula 1. O meu primeiro contacto com o Senna acontece em Hockenheim, quando de um fim de semana de grande prémio, mas em que ele estava a correr na Fórmula Ford 2000. Ele tinha sido campeão de Fórmula Ford e na Fórmula Ford 2000 estava a fazer uma carreira incrível
de tal forma que ele nesse fim de semana não esteve no primeiro dia de treinos, e houve uma grande luta pelas melhores posições na tabela. Depois ele chegou no segundo dia de treinos e deixou o segundo a 2 segundos. Portanto, ele não conversou com ninguém, como se costuma dizer, e portanto teve um fim de semana em que dominou completamente a Fórmula 4 2000. E então a primeira imagem que eu tenho do Ayrton é deles à entrada para a sala de imprensa. Havia um balcão de recepção, pode-se dizer, para a sala de imprensa, e ele encostou-se ali ao balcão à espera que fossem falar com ele. Portanto, eles ouviu falar com os jornalistas ingleses que o conheciam da Fórmula 4 inglesa, não muitos, a maior parte dos jornalistas não conhecia o Ayrton Senna, não fazia ideia quem é que ele era. Entre os ingleses havia muito poucos que o conheciam, apenas aqueles que seguiam normalmente as provas nacionais. E os brasileiros o conheciam mal, mas já o conheciam, claro. É evidente que o conheciam. Portanto, ele foi falando com quem se dirigia a ele, quem se dispunha a falar com ele e que eu reconhecia. E, portanto, eu estive a falar com ele também nessa tarde sobre a Fórmula 4 2000 e, portanto, ainda estávamos longe da Fórmula 1. A Fórmula 1 ele chegou sem qualquer surpresa, logo a seguir a uma época de Fórmula 3, de facto, excepcional, tanto da parte dele como do Martin Brundle, convém recordar. Mas qualquer dos dois chegou à Fórmula 1, depois as carreiras dos dois foram bastante diversas, e o Ayrton mostrou rapidamente ao que ia e mostrou rapidamente o talento, o enorme talento que tinha. Viu logo nele, precisamente, esse talento, o José Miguel? Logo de início detectou esses sinais, porque é um jornalista já experiente e já tinha alguns anos de jornalismo, de desporto motorizado, percebeu que estava ali um caso especial. É isso, é daqueles casos em que um jornalista experiente como o José Miguel sente logo de início que tem ali um diamante em bruto antes de entrar para a Fórmula 1, não foi? Sim, é evidente que se percebe que há ali um potencial enorme. Só que também havia alguns exemplos de pilotos que tinham tido imenso sucesso nas fórmulas de promoção e depois tinham chegado aos grandes prémios e à Fórmula 1 e tinham parado praticamente a evolução, portanto não tinham correspondido minimamente às expectativas. O Martin Brundle foi um deles, mas o Andrea de Cesaris, por exemplo, foi o caso mais notório e evidente, mas houve outros casos, como o próprio Jan Magnussen, que chegou, no entanto, depois do Senna. Mas é evidente que havia um potencial enorme e havia expectativa, quando ele chegou à Fórmula 1, de poder explorar esse potencial. A primeira indicação muito boa que ele deu foi quando fez um teste com um Williams de Fórmula 1, e ele se mostrou já que havia que contar com ele e que era um piloto de facto excepcional. E que tinha todas as condições para fazer uma boa carreira na Fórmula 1. Ora, ele mostrou rapidamente que de facto estava na Fórmula 1 para ganhar, que tinha o potencial de campeão de Fórmula 1 e não tardou a demonstrar isso mesmo, particularmente quando passou para o Lotus. Quando chegou ao Lotus, eles rapidamente demonstrou o potencial, mostrou que podia ganhar, e depois na McLaren foi 3 vezes campeão do mundo, e quando um piloto é 3 vezes campeão do mundo não há qualquer dúvida. Ficaram alguns títulos por conquistar, creio eu, porque o Ayrton ainda ia ter muitos sucessos na carreira dele, e também com a morte dele ficámos privados de lutas certamente muito interessantes com o Michael Schumacher. Ficámos privados de um duelo entre dois pilotos que tinham algumas semelhanças e que certamente teriam proporcionado espetáculos magníficos. José Miguel, e no cenário pós-Senna, a Fórmula 1 mudou para pior, mudou porque tinha que mudar, fez-se alguns exageros. Qual é a sua opinião daquilo que aconteceu e que todos nós sabemos, com chicanos no meio das retas, enfim, com medidas? Depois a seguir temos o acidente de Wendlinger, também a seguir a Imola, que nos deixa a todos perplexos com aquilo que se estava a viver na Fórmula 1. Na sua opinião, a Fórmula 1 mudou muito depois de dia 1 de maio de 1994? A Fórmula 1 mudou bastante depois de 94, mas algumas das coisas que se fizeram imediatamente a seguir foram grandes asneiras. Costuma dizer-se que depressa e bem não há quem,
e aquele caso foi bem evidente. Fizeram alterações a circuitos que não tiveram pés nem cabeça, inclusive estragou-se o Autódromo do Estoril, essencialmente por causa da pressão que existia em 1994, portanto as obras que foram feitas no Estoril foram obras de compromisso, não foram bem pensadas, foram feitas à pressa e podiam ter ficado bastante melhores, alteraram um pouco as características do circuito. Depois houve aquelas chicanes ridícula montada no circuito da Catalunha, houve também alterações no desenho do Rédion em Spa, que também não fez grande sentido. Portanto, surgiram algumas modificações, algumas alterações na Fórmula 1, mas não a curtíssimo prazo. A curto e a médio prazo surgiram e viu-se que, de facto, muita coisa melhorou, foi melhorada ao nível da segurança na Fórmula 1, mas foi preciso tempo para que isso acontecesse e, felizmente, o nível de segurança da Fórmula 1 é atualmente extremamente elevado e, em grande parte, deve-se a esse fatídico 1 de maio de 1994, que deixou, de facto, nas pessoas a certeza de que era preciso fazer muito pela segurança na Fórmula 1, e isso foi-se fazendo paulatinamente e foi-se fazendo bem. Como não foi feito à pressa, aquilo que não foi feito à pressa foi bem feito. Com o Dr. Sid Watkins a ter um papel muito importante nessas medidas que acabaram por trazer mais alguma segurança à Fórmula 1, felizmente sem mais acidentes graves a partir dessa data, mas efetivamente só num fim de semana perdemos de facto muita gente, como só tinha acontecido anteriormente. Estava a falar aqui, estava a ouvi-lo e estava a lembrar, ou de 81 ou 82 com o Paletti, era a ideia que eu tenho de ter sido o último piloto a morrer a nível da Fórmula 1 no Canadá. Sr. José Miguel, deixamos então o dossiê Fórmula 1 do lado do Senna, vamos falar da Fórmula 1 atual, porque é inevitável ouvir os seus comentários. Continua a acompanhar, tenho a certeza, e pergunto-lhe, nesta Fórmula 1 de 2021 está a ir ao encontro das suas expectativas? Gosta desta Fórmula 1 que se vê hoje em dia? Qual é a sua opinião? Partilhe connosco essa sua visão tão importante com este acumular de anos de experiência. Como é que vê a Fórmula 1 que está de regresso a Portugal pelo segundo ano consecutivo? E temos aqui, neste caso, no Algarve. Ainda bem, esta Fórmula 1 em Portugal era algo que não se esperava que acontecesse tão rapidamente. As circunstâncias acabaram por favorecer esse regresso da Fórmula 1 a Portugal. Ainda bem que regressou, até porque pudemos ver aquilo que o circuito, o Autódromo Internacional do Algarve pode representar para a Fórmula 1. Todos os pilotos ficaram encantados com o circuito, todos os pilotos gostam do circuito, as comparações relativamente a Spa são feitas por quem anda lá dentro, pelos próprios pilotos, portanto, quando ficámos a conhecer o traçado da pista de Portimão e o comparámos a Spa e o considerámos uma das três melhores pistas europeias, não estávamos a exagerar, apesar de alguns terem considerado que isso teria sido talvez um exagero e era por a pista estar em Portugal que se estavam a fazer esses encómios ao autódromo. Mas de facto o autódromo é uma pista notável e os pilotos têm-se deliciado com o autódromo. Portanto, naturalmente que o Autódromo do Algarve correspondeu àquilo que se esperava, mas mais importante é que este início de época está plenamente a corresponder àquilo que seria de prever para este ano. Esperemos que o resto da época continue nesta bitola bastante elevada e que teve hoje excelentes demonstrações nos treinos. Vamos ficar à espera da corrida para ver se confirmam. Mas, de uma maneira geral, esta Fórmula 1 híbrida, depois dos 2 primeiros anos em que foi um pouquinho frustrante por alguns fatores, está a atingir ou atingiu já um plano extremamente elevado e agora está consolidada. É uma Fórmula 1 que corresponde talvez à melhor Fórmula 1 que já tivemos.
a nível técnico e também a nível desportivo, porque se de facto não é fácil ultrapassar-se atualmente na Fórmula 1, convém também lembrar que não é fácil ultrapassar praticamente em nenhuma disciplina do desporto automóvel, porque os níveis são extremamente elevados, tanto técnicos como a nível de pilotagem. Mas na Fórmula 1, de facto, as ultrapassagens não são fáceis, com o sistema de neutralização da asa traseira, as ultrapassagens acontecem um pouco melhor, ainda bem que isso se verifica, mas o equilíbrio que se registra na Fórmula 1 atual nunca se registou em nenhuma época na Fórmula 1. Aqueles saudosos do antigamente que dizem que antigamente é que era bom, esquecem-se que houve casos de pole positions estabelecidas com diferenças superiores a 1 segundo, houve qualificações em que os 2 primeiros deixavam o terceiro a 2 segundos, em que havia 5, 6 segundos entre o primeiro e o último da grelha de partida. São coisas que agora não existem. É uma Fórmula 1 extremamente equilibrada, extremamente competitiva, em que por vezes 3, 4 décimos de segundo representam 10 lugares ganhos ou perdidos, e portanto é uma Fórmula 1 que de facto está no seu auge e está a um nível em que nunca esteve. Uhum. E em relação àquilo que se prevê para 2022, acha que vão, da sua apreciação sobre as regras que já são saber e dos desenhos dos carros, acha que vão estragar isto que está bem feito agora, ou pelo contrário, estão a ir neste caso em boa direção e vamos ter mais Fórmula 1 mais competitiva nos próximos anos, com as modificações para o ano? Eu acho que estão a ir numa boa direção, sobretudo porque atualmente a aerodinâmica é de facto o fator mais importante na Fórmula 1. Por incrível que pareça, a aerodinâmica é mais importante do que a potência atualmente na Fórmula 1. E as alterações que vão ser feitas incidirão sobretudo na aerodinâmica, alterarão completamente a filosofia de abordagem da aerodinâmica na Fórmula 1 e farão certamente, e espero, desaparecer aqueles apêndicezinhos, asinhas e aletas que estão espalhadas pelos carros e que são um fator de complicação enorme, são um fator de despesa das equipas perfeitamente incrível, não acrescentam nada, a não ser para os técnicos acrescentam valor em termos aerodinâmicos, porque se lá estão é porque têm uma função a cumprir, mas para chegarem àquela sofisticação a nível aerodinâmico são gastas fortunas, são gastas muitas horas de computadores, de simulações de computador e de túnel de vento, e depois resultam carros que são um pouco incaracterísticos. Eu não gosto de ver aquelas a parte da frente dos flancos e a zona entre as rodas da frente é demasiado complicada e demasiado incaracterística. Portanto, as alterações vão ser feitas sobretudo aí, e os carros que atualmente já são, pode-se dizer, carros-asa. Portanto, o conceito de carros-asa desapareceu há cerca de 40 anos, mas, entretanto, foi regressando. E os carros, desde há vários anos, são verdadeiros carros-asa, conseguem o mesmo efeito que conseguiam os carros-asa sem terem aquelas saias laterais. E a partir de 2022 vai-se acentuar essa característica, portanto vai ser a aerodinâmica inferior que vai funcionar mais do que a aerodinâmica superior, de uma forma mais notória do que é atualmente, e portanto isso irá naturalmente alterar as características aerodinâmicas dos carros, irá alterar um pouco o funcionamento dos carros. Os pilotos irão sentir a diferença, certamente. Espero que a sintam para melhor, porque em princípio os carros terão mais aderência e os pilotos sempre gostaram de carros com mais aderência, é evidente. Muito bem, fica lançado esse repto. Para terminarmos este apontamento, do qual mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, onde é que estão as suas apostas para amanhã? Corrida a partir das 15 horas, como é que vai ser este grande prémio? Sem chuva, já se sabe, ao contrário do ano passado que ainda choveu logo no início, deu para baralhar as coisas, em que vimos um Sainz Júnior a ir embora, um Raikkonen ultrapassar toda a gente. Quais são as suas expectativas para o grande prémio amanhã? Recordando, os 2 primeiros têm pneus
médios e, neste caso, o Max Verstappen, que vem na terceira posição, vem com pneus macios. Quais são as suas expectativas para o Grande Prémio? Pois o Grande Prémio dependerá muito da forma como os pilotos vão conseguir fazer funcionar os pneus. Em princípio, os pneus fundamentais para a corrida serão os médios e os Mercedes são mais eficazes com os médios, tiram melhor partido dos médios do que dos macios, ao passo que os Red Bull tiram melhor partido dos macios do que dos médios. Portanto, muito depende de como os Red Bull vão conseguir utilizar os médios na segunda metade da corrida. Depende também de como é que os Mercedes vão aguentar os médios na parte inicial da corrida. Teoricamente, já que os médios são o pneu fundamental e os Mercedes os utilizam melhor, os Mercedes deverão ser favoritos face aos Red Bull para a corrida, mas nunca se sabe, as corridas guardam às vezes surpresas bem interessantes e já vimos este ano que não há nada garantido e que às vezes o Hamilton e o Verstappen são capazes de fazer a diferença quando um deles parece estar em vantagem relativamente ao outro. Isto é a Fórmula 1. Muito bem. Sr. José Miguel Barros, agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade neste dia tão especial para nós, no 35º aniversário, recebê-lo aqui como convidado. Ficamos muito satisfeitos que tenha aceito esse nosso convite. Desejo que, de facto, tenha mais uma vez uma extraordinária tarde de Fórmula 1, que aproveite também como nós e que tenha a ocasião de continuar a deliciar-nos de vez em quando, como nós o chamamos aqui, para os seus comentários bem pertinazes e, de facto, bem importantes sobre a Fórmula 1. Um grande abraço e muitos parabéns pela sua carreira, José Miguel Barros. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, eu. Também uma boa noite. Amanhã. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado.